Fala, galera! Para muita gente, viajar é o verdadeiro significado da vida e o melhor investimento que existe. Alguns estão dispostos a se contentar com um quarto de albergue econômico e comida de rua. Outros querem mais do que um café da manhã incluso e serviço de limpeza diária. Sim, hoje os turistas mais sofisticados já podem reservar um quarto entre geleiras, rochedos e até recifes de coral. Ou então, por exemplo, se hospedar por todo o reino dos animais, assim como nos tempos primitivos. E é exatamente sobre estes hotéis que falaremos agora. Então, bora lá! Port Hardy, Canadá. Imagine só você dormindo aconchegadamente no seu quarto de hotel quando, de repente, o gerente te acorda sem ter sido solicitado. E tudo isso às 6 horas da manhã. Não dá pra sentir outra coisa, senão indignação neste caso. Contudo, as pessoas do vídeo certamente têm muito o que agradecer à administração do hotel por isso. O fato é que o hotel canadense Great Bear Lodge está localizado diretamente às margens do Estreito de Queen Charlotte, que separa a parte norte da ilha de Vancouver da Colômbia Britânica continental. Assim, enquanto os hóspedes ainda sonolentos estavam se levantando e indo para o refeitório tomar café da manhã, uma agradável surpresa estava os esperando. Acontece que enormes baleias jubartes de verdade, com cerca de 15 metros de comprimento, resolveram brincar na água bem debaixo do pier. Em certo momento, elas inclusive deram alguns saltos espetaculares na água, o que fez a galera vibrar de emoção. Além disso, os hóspedes do hotel também conseguiram observar a técnica especial que as baleias usam para caçar. Elas criam na água vários círculos de bolhas, que faz parecer como se o oceano estivesse fervendo por dentro. Imagine só como é tomar seu café matinal com esta vista espetacular. Aliás, às vezes outros animais encantadores, como as lontras, visitam este incrível hotel. E não muito longe dali, existem lugares onde vivem os ursos pardos. Para mostrá-los aos hóspedes, a administração constantemente organiza excursões especiais. Embora quem sabe, talvez um dia um urso bem fofinho simplesmente bata na janela de um dos quartos. Nairobi, Quênia. O próprio nome deste hotel, Giraffe Manor, já fala por si. Esse boutique hotel de luxo está localizado nos subúrbios da capital do Quênia e, segundo os próprios donos, é um dos lugares mais instagramáveis do mundo. E não se trata dos pratos luxuosos servidos no restaurante local. A razão é que essa mansão requintada está localizada bem no meio da savana. Isso significa que, além de outros hóspedes, animais selvagens reais viverão lado a lado com você. Para ser mais preciso, elegantes girafas de pescoços longos. Essas criaturas incríveis estão tão acostumadas à vizinhança humana que destemidamente enfiam o pescoço nas janelas dos quartos e imploram aos visitantes por alguns petiscos. E só depois, com a consciência limpa, é que voltam para a savana, onde os hóspedes também podem fazer um safari de tirar o fôlego. A propósito, você sabia que as girafas são consideradas um dos animais mais pacíficos do mundo selvagem? Apesar do extermínio em massa deste animal maravilhoso, especialmente durante a colonização do continente africano, elas sempre foram mansas com o homem. De fato, as girafas simplesmente não são agressivas por natureza e preferem resolver qualquer conflito sem derramamento de sangue em seus próprios pescoços. Bom, elas podem atacar primeiro apenas nos casos mais raros de ameaça direta à prole. Tsavo, Quênia. A África é um continente que possui uma incrível riqueza de vida selvagem. Foi aqui que inventaram o safari, que costumava ser um local de caça, mas hoje é um lugar turístico para passear na savana. Let's go. Na maioria das vezes, esses passeios são feitos em reservas naturais diferentes. No Quênia, por exemplo, um dos mais famosos é o Tsavo, onde vivem elefantes vermelhos incomuns e muitos leões com belas jubas. Mas há um lugar nesta área que é ideal para os que buscam lazer. Trata-se do hotel chamado Sarova Salt Lake, localizado na fronteira do Parque Nacional de Tsavo. Os edifícios deste complexo foram projetados de tal maneira que os hóspedes podem observar o mundo da vida selvagem bem no alto e dos seus próprios quartos, sem sair do hotel. Antílopes, elefantes e outros habitantes da savana andam livremente debaixo dos pilares desse hotel em comum, como se estivessem criando o efeito de um filme de fantasia. Aliás, no território do hotel, você ainda pode encontrar muitas coisas interessantes. Por exemplo, pode fazer excursões a lugares históricos. Bem aqui estão os campos em que as tropas alemãs e britânicas lutaram por territórios coloniais durante a Primeira Guerra Mundial. Masai Mara, Quênia. Falando sinceramente agora, às vezes você também não consegue se desgrudar dos documentários sobre vida selvagem, não é? Quando a gente os assiste, dá a impressão que essa beleza toda só é acessível a nós, meros mortais, na tela da televisão. Claro que não é nada fácil vê-los em primeira mão, mas ainda assim é bem possível, se a vontade for grande. Aqui, por exemplo, muitos filmes da BBC e do Animal Planet já foram filmados.
O complexo de tendas do Governor's Camp se estende pelos territórios mais pitorescos da savana queniana. Além disso, a empresa também tem um acampamento em Ruanda, que é um país africano vizinho. Mas claro, chamar essas hospedagens de tendas chega a ser um pecado. Nitidamente, o design e o conforto desses quartos não chegam aos pés daqueles acampamentos na floresta que os estudantes estão acostumados a fazer. No território desses complexos hoteleiros, dá pra fazer muito além de apenas relaxar e contemplar a natureza circundante. Logo abaixo da sacada, há várias atrações e lugares divertidos, como passeios de balão ou excursões ao coração das aldeias indígenas da África. Caso não seja muito fã da atividade ao ar livre e deseja apenas apreciar a vista sem fazer muito esforço, também tem muita diversão pra você. Lembra como o pequeno Simba tentou escapar de uma imensa manada de gnus que acabou matando seu corajoso pai Mufasa? Essa cena famosa retratada no filme nada mais era do que a migração anual desses animais. Todos os anos, de julho a outubro, cerca de 500 mil de gnus fazem uma grande jornada das terras áridas da Tanzânia para o Quênia, e a chegada deles ao rio Mara pode ser observada confortavelmente em um dos acampamentos do Governor's Camp. Sea Leone, Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, que os argentinos chamam de Malvinas, estão localizadas no sul do Oceano Atlântico e são famosas por sua incrível riqueza natural. Aqui você encontra orcas, golfinhos de Commerson, baleias boreais e leões marinhos do sul, que, aliás, são a marca registrada do local, sobre a qual falaremos agora. Este acolhedor complexo hoteleiro está localizado em uma ilha chamada Sea Leone. A maior riqueza desses lugares é que nunca teve parasitas, roedores e agricultura, o que significa que a natureza foi preservada em sua forma original. Por exemplo, há muitos animais endêmicos que vivem nessas terras, ou seja, bichinhos que você não encontrará em mais nenhum outro lugar do mundo. E isso sem mencionar as praias paradisíacas com pinguins e leões marinhos. A propósito, dá até pra vê-los em um dos lounges do hotel, sem sair do território. Custer, Estados Unidos. Andar pelos lugares onde figuras históricas famosas já descansaram e trabalharam sempre causa uma explosão de emoções. Por alguma razão, temos o prazer de reproduzir o que aconteceu no passado e nos sentir parte dele. Esse é exatamente o caso do Hotel State Game Lodge, localizado na cidade americana de Custer, na Dakota do Sul. Essa hospedagem foi construída em 1920 e em 1927 serviu como um tipo de Casa Branca de verão para o presidente norte-americano Calvin Coolidge. Mas esta não é a principal vantagem deste complexo. O fato é que o hotel está localizado bem no meio da reserva, que abriga muitos bisões americanos. Dá pra vê-los diretamente do gramado. Ou fazer um passeio especial de Jeep. Não é de se admirar que este lugar atraia um grande número de turistas, até porque o bisão é considerado o maior e mais famoso animal da América do Norte. Nos Estados Unidos, a imagem deste animal até ostenta bandeiras de alguns estados, selos postais e moedas de ouro para investimento. Pemba, Tanzânia. O mergulho é uma aventura incrível que atrai anualmente cada vez mais fãs ao redor do mundo. E tem coisa melhor do que a sensação de quando você se torna parte do mundo subaquático desconhecido, vendo todos os segredos do oceano com seus próprios olhos. Na verdade, há um lugar que consegue ser melhor até mesmo do que o mergulho mais sofisticado. Mas já vamos logo avisando que uma única noite nesse paraíso custa quase $2.000. Em algum lugar distante, bem no meio das águas azuis do Oceano Índico, está localizada a incrivelmente bela ilha de Corais de Pemba. E nela está o incrível Manta Resort, onde parece que a civilização moderna nunca chegou ao nosso planeta. Mas o auge deste complexo é o quarto subaquático, que te propicia a todas as experiências maravilhosas do mergulho, mas sem todos aqueles equipamentos, roupas de mergulho e aparelhos especiais pesados. Este quarto subaquático é um pequeno chalé que fica literalmente no meio do oceano, separado do resto do complexo hoteleiro. Sua parte visível parece um hotel comum, mas o quarto está localizado diretamente abaixo da superfície da água. Imagine só, você deitado tranquilamente na cama, enquanto cardumes de peixes de todas as cores e listras passam à sua frente. E se for realmente sortudo, poderá ver até mesmo um grande tubarão branco. Erin, Austrália. A bela Austrália é um dos melhores lugares do mundo para contato com a vida selvagem. Tem gente que gosta de planejar excursões intermináveis, pular de um safari para outro e mudar constantemente de lugar para passar a noite. Mas na cidade de Erin, no estado de Victoria, existe um local onde toda a riqueza da natureza australiana pode ser vista sem sair do lugar. O complexo de hospedagem para descanso Erin Gorge está localizado no meio de uma planície pitoresca que atravessa o rio Yarra. Além de paisagens pacíficas, aqui você pode ver muitos animais, desde lendários cangurus
Oh, they're kangaroos. Oh, it's beautiful. Até os wombates e as esquídenas. A administração do hotel proíbe que as pessoas cheguem muito perto ou que alimentem esses animais. Mas não dá pra negar que só de sentar ou comer com uma companhia tão fofinha dessas é por si só uma aventura e tanto. Montebello, Canadá. No mundo moderno, onde as pessoas estão tentando cada vez mais responsavelmente abordar ecologia e natureza, a construção de zoológicos e circos está se tornando uma atividade controversa. Muitas pessoas se opõem a essas atrações e os empresários estão procurando por novos recursos, como espetáculos circenses via hologramas. O Parque Ômega está localizado perto da vila canadense de Montebello. É um zoológico ao ar livre, só que está longe de ser um parecido com o tradicional. Todos os animais no território do Ômega vivem em seu ambiente natural, sem gaiolas ou espaços criados artificialmente. Eles se comunicam, caçam e se reproduzem exatamente como na natureza. A única diferença aqui é que alguns predadores são separados de outros animais por cercas. Na maioria das vezes, os visitantes vêm aqui para fazer um safari clássico, mas para os mais ousados, o parque oferece uma atração especial. Trata-se da chamada Cabana do Lobo, uma tenda confortável onde qualquer pessoa pode passar a noite nas imediações desses predadores. A única barreira que separa os hóspedes do perigo mortal são as enormes janelas panorâmicas. Se atreveria a entrar nessa aventura? Não. Nyungwe, Ruanda. Em algum lugar distante, na parte sudoeste do país africano de Ruanda, existe uma enorme plantação de chá em Gisakura. E bem ao lado dela está o incrível Parque Nacional de Nyungwe, que abriga dezenas de espécies diferentes de macacos, quase 300 pássaros e mais de 1000 plantas exóticas. Na maioria das vezes, as pessoas vêm aqui por 1 ou 2 dias, mas para os turistas mais exigentes, foi construído um paraíso chamado Nyungwe House, nos arredores do parque. Trata-se de um complexo de casas ao estilo tradicional local. Está localizado no coração da natureza africana intocada. Assim, enquanto você bebe uma xícara de chá lá, um macaco azul pode muito bem te cumprimentar do telhado. Oh, hello there! Harar, Etiópia. Graças a um famoso filme de animação, animais como hienas ganharam reputação entre os humanos como carniceiros e vilões, embora na realidade esses predadores simplesmente sentem fome. Assim como os majestosos leões. Mas estes animais não são considerados criaturas assustadoras em todos os lugares. Por exemplo, os habitantes da cidade de Harar, na Etiópia, decidiram fazer das hienas parte de seu vínculo, porque eles acreditam que esses animais podem espantar os maus espíritos com a ajuda de suas risadas. Tudo começou no longínquo século XIX. Foi quando os habitantes locais começaram a atrair hienas para suas casas e alimentá-las com as mãos, assim como cães de rua. Afinal de contas, é melhor ser amigo deles do que inimigo, até porque esses animais famintos podem destruir instantaneamente toda uma manada de gado. O mais interessante é que, com o tempo, essa atração incomum acabou se tornando uma atração para os turistas.